Tem assim algum episódio, algum acontecimento, ou mais do que um, que o tenham marcado, ou por alguma situação fora do comum, ou porque tenha sido de facto uma ocasião especial? Três ou quatro momentos O marcantes. facto que recordo com mais relevância é a minha primeira saída para fazer um relato no estrangeiro, em 1977, um ano depois de eu estar na Renascença. E onde é que foi? Em Moscovo. Em Moscovo era impensável a emissora católica portuguesa ir à União Soviética fazer um relato. Tanto mais que nessa altura, nos relatos que eram feitos no estrangeiro, nós não levávamos material, íamos só nós. As rádios lá, as rádios oficiais destes países onde nós íamos, é que davam o apoio técnico às emissoras. E eu devo dizer que fui tratado principescamente pela Rádio Moscovo nessa altura. Não sei, talvez por eles terem essa recomendação, vamos tratar bem, porque é diferente a emissora católica portuguesa, e trataram-me realmente muito bem. E a verdade é que nós fui eu, foi a emissora, a Antena 1, foi o Rádio Clube Português, fazer o relato, e só eu é que fiz o relato. Qual Os era o outros não jogo? conseguiram. Não sei, já disse qual era o jogo, se calhar. Era um Benfica Torpedo de Moscovo. Um jogo épico, aliás, em tudo. Não só por estas narrativas que eu tenho a ver, que têm a ver com a minha profissão, mas com o próprio jogo em si. O Benfica tinha empatado cá, empatou lá, houve necessário ir a prolongamento, continuou empatado, houve desempate por grandes penalidades, o Benfica ganhou no desempate por grandes penalidades. Com o guarda-redes Bento, do Benfica, a defender penaltis e a marcar o penalti que deu a vitória ao Benfica. Mas essa é a parte desportiva, competitiva. Na outra parte, realmente, a minha transmissão foi difícil. Porquê? Porque a nossa linha não vinha diretamente de Moscou para Lisboa. A nossa vinha aos saltinhos. De Moscou vinha a Budapeste. De Budapeste vinha a Paris. De Paris vinha a Madrid e de Madrid vinha a Lisboa. Portanto, isto tinha que estar ligado em todos os sítios. Se não falhasse num, e foi isso que aconteceu com as outras emissoras que foram comigo, se falhasse num, as coisas o relato já não chegava cá. E eu, na altura, lembro-me que as lágrimas me vieram aos olhos e dei um suspiro de grande alívio quando me responderam do lado daqui: estou a falar da Rua Capelo. Portanto, eu estava a chegar à emissora em Lisboa. Os outros não conseguiram. Não fiquei mais rico, nem mais forte por isso, mas pronto, lembro-me exatamente também por este episódio. E foi a primeira vez que eu fiz um relato do exterior. E realmente isso foi interessantíssimo, porque eu nunca tinha saído de Portugal profissionalmente, logo em Moscovo, e as coisas correram bem no plano desportivo e no plano profissional, e eu recordo-me particularmente dessa minha primeira missão. Depois houve outras. Foi também uma ida a Tirana, na Albânia, onde nunca ninguém tinha ido jogar. Era a Albânia que tinha saído, enfim, do nepotismo do Enver Hoxha há pouco tempo, mas ainda se mantinha no ramo comunista muito ligado à China. Mas também fomos bem tratados pela Rádio de Tirana, proporcionou-nos uma excelente assistência técnica, muito embora com alguns meios que a gente considerava e via que eram bem rudimentares, o que aliás já tinha acontecido em Moscou. Não eram, digamos, materiais muito interessantes, não eram comparáveis com a qualidade dos nossos aqui no Ocidente, mas trabalhavam, eram eficientes. E em Tirana aconteceu também uma coisa curiosa, é que muita gente não conseguiu fazer a transmissão para Lisboa. Havia uma grande confusão na ligação dos circuitos e depois isso também tornou ali a emissão. Fiz o relato, não fiz o relato todo, fiz o relato, creio que apenas de uma parte, porque durante a outra parte estive em silêncio porque a emissão não chegava a Lisboa. Portanto, foi também uma emissão que me marcou profundamente nas minhas memórias. E depois houve outras. Eu corri toda a Europa a fazer relatos de futebol. Fui à África fazer também relatos de futebol. E, portanto, tenho, digamos que, uma diversa experiência muito grande que me deixa memórias interessantes para o resto da vida e que eu, em conversas de casa, tenho procurado transmitir e tenho transmitido aos meus filhos e aos meus netos. Sempre futebol, nunca teve a possibilidade de fazer também transmissões de outras modalidades? Fazia em Angola basquetebol e hóquei em patins. Eram, aliás, duas modalidades muito fortes em Angola, não digo mais que o futebol, mas com resultados mais importantes do que o futebol. Porque Angola chegou a ter uma equipa de campeã nacional de basquetebol e Moçambique chegou a ter equipas de campeãs nacionais de hóquei em patins.
e havia realmente uma grande apetência por estes desportos. O futebol também tinha boas equipas, teve participações em taças de Portugal, mas sempre irrelevantes, tinha importância a nível local, mas dávamos uma importância muito grande. Eu fiz sempre muitos relatos de hóquei em patins e de basquetebol. Quando vim para Portugal, não. O futebol cá, de facto, absorvia tudo. O futebol estava acima de tudo e à frente de tudo e, portanto, aqui nunca fiz nem relatos de basquete nem de hóquei em patins, mas de hóquei em patins ainda cheguei a fazer. Daqueles sobretudo, lembro-me de 2 vezes que foi cá o Campeonato do Mundo, ainda fiz. Mas foram coisas, enfim, a que eu não dou grande relevo e não dou grande importância e das quais, sinceramente, até nem tenho grandes memórias. Jogos Olímpicos também nunca tive oportunidade? Não, Jogos Olímpicos nunca fui. Fui a campeonatos do mundo, fui a campeonatos da Europa, fui a muitos jogos das ligas dos campeões europeus, da Taça das Taças, da Taça UEFA, da Taça das Cidades com Feira, ainda nessa altura, mas Jogos Olímpicos nunca fui. Gostava de ter ido. É uma coisa que, enfim, que fica a fazer falta no meu currículo. Tenho pena, mas segui sempre os Jogos Olímpicos com muito entusiasmo e a Renascença esteve sempre presente em todos os Jogos Olímpicos. Só que eu dava também possibilidades de outros colegas meus irem fazer essas coberturas. Uma vez que eu ia fazer os campeonatos do mundo, ia fazer os campeonatos da Europa, os outros iam fazer os Jogos Olímpicos. Estive, por exemplo, em relação aos campeonatos do mundo, estive 2 meses no México, naquele célebre campeonato que foi disputado com incidência especial em Saltillo, em 1986. Estive 2 meses no México, onde a seleção portuguesa esteve presente, onde não fez uma grande figura, antes pelo contrário. E depois estive em diversos campeonatos da Europa e também no Campeonato do Mundo de Espanha, em 82, que foi um grande campeonato do mundo aqui ao pé de nós, onde vi aquela que foi para mim a melhor seleção que eu vi de sempre do mundo, a do Brasil. E depois participei ainda em várias outras competições, mas nos Jogos Olímpicos, infelizmente, para mim, nunca fui e tenho pena que isso tenha sido assim. Agora, como nós depois editamos, ia perguntar se quer fazer um intervalo. Não, não vale a pena. Algumas perguntas, mas... Não vale a pena. Pronto, então, continuando, ia perguntar... Durante todo este percurso profissional, e uma vez trabalhou essencialmente na área do desporto, mas informação desportiva, teve carteira profissional de jornalista? Sim, tive carteira e ainda tenho. Tem? Qual é o número da carteira? Ainda tenho. Curiosidade. Ainda tenho carteira profissional, porque eu ainda, digamos que ainda exerço a profissão. Tenho o número 216. Portanto, tenho o número 216 e, portanto, mantenho a minha carteira profissional. Tive carteira profissional cedo. Fui, aliás, entusiasmado pelos meus próprios responsáveis na Renascença a ter a carteira profissional e tive sempre, até hoje, mantenho-me ligado a este departamento com muito gosto e com muito interesse. Nunca foi sindicalizado? Sindicalizado fui, durante muitos anos, mas um dia houve do Sindicato dos Jornalistas? Sindicato dos Jornalistas, mas houve depois, numa altura, uma situação que deu origem, digamos que à minha ruptura com o sindicato. Foi numa altura em que houve uma greve geral, já não me lembro em que ano, quando e em que circunstâncias, mas lembro-me que houve uma greve geral e, naturalmente, que eu não aderia à greve, ninguém aderia à greve. Mas, na altura, havia uns dirigentes no Sindicato dos Jornalistas, enfim, que tinham uma tendência de esquerda muito acentuada e determinaram que o Sindicato dos Jornalistas, mesmo contra a vontade de muitos dos seus associados, aderia à greve geral dos jornalistas. E eu, nessa altura, escrevi uma carta ao sindicato a dizer que considerava-me desligado do sindicato a partir daquele momento. E assim aconteceu. E não voltou a sindicalizar? Não voltei a ser sindicalizado. Em termos daquilo que é o enquadramento legal da profissão, sentiu ao longo destes anos que houve mudanças significativas? Sente que isso foi tendo alguma influência para melhor ou para pior na forma como a profissão é exercida? Qual é a sua Pois, leitura? Eu creio que a profissão agora é diferente. Porquê? Porque nós, na altura, como aliás eu lhe disse, quando entrei para a Renascença, nós éramos 4 elementos na redação. Hoje, se calhar, são 40. Portanto, não serão nesta altura, mas já chegaram a ser 40. Mas porque a rádio e os jornais, sobretudo a rádio,
conheceram, digamos que um período muito diferente e efervescente. Foi a partir do momento em que começaram a aparecer as rádios locais e criou-se aí uma panóplia enorme de jornalistas em todo o país. E, portanto, começou a haver uma enorme concorrência. E começou a haver também, como é natural, uma enorme degradação do jornalismo. Porque começou a fazer-se jornalismo de interesses, começou a fazer-se jornalismo diferente daquele que até então, regra geral, era aquele que estava nos formatos. E isso, naturalmente, que alterou muito, digamos que, a lógica e as características do jornalismo. E a verdade é que hoje isso se mantém. Porque, enquanto que antigamente nós, e eu procurei acentuar isso, fazíamos jornalismo que procurava ser sério, isento e atual, hoje interessa é ir para a rua e fazer jornalismo de qualquer maneira. Procurar a notícia. E se não há notícia, às vezes inventa-se. Não podes chegar à redação sem uma notícia, porque senão amanhã já não é preciso vires cá. E, portanto, este espírito, que eu sei que existe, este espírito criou-se um pouco em muitos lados e isso naturalmente que ajudou a degradar um pouco esta profissão. E hoje ela está como está, pronto, como nós todos sabemos que está, com os seus defeitos, com os seus vícios, mas também com as suas virtudes, suas grandes virtudes, que são muitas. Continua a haver grandes e bons jornalistas em Portugal. Uhum. Hoje em dia, quando se fala muito, e uma vez que estamos, já avançámos aqui um bocadinho no tempo, quando se olha para o jornalismo desportivo, há aqui um grande domínio do futebol, não é? Sim, claro. Quando se fala em jornalismo desportivo, é jornalismo de futebol, praticamente. E está muito centrado também este tipo de jornalismo em determinado tipo de formatos e, sobretudo, num meio específico, é o meio televisivo, não é? Como é que olha para este fenómeno? Eu olho com naturalidade. O futebol é o desporto das grandes massas. Hoje, em Portugal, as pessoas gostam todas de futebol. E todas dão um bocadinho de atenção ao futebol, muito embora possam não ir aos jogos, possam não ler jornais ou não ver televisão, mas todos se interessam um pouco, porque realmente hoje este interesse pelo futebol disseminou-se por todo o país e hoje as pessoas têm todas o seu clube, têm todos os seus jogadores favoritos. Para isto contribuíram muito, digamos, as novas situações da informação. A internet foi um veículo transformador das pessoas, das mentalidades, dos apetites, transformou muita coisa e ajudou também a criar este espírito à volta do futebol. Hoje o futebol continua a ser a grande modalidade em Portugal, porque, por exemplo, nós o que é que constatamos? Por exemplo, olhamos para o maior jornal desportivo do mundo, que eu acho que é o L'Équipe. O L'Équipe não traz todos os dias, antes pelo contrário, o futebol na sua primeira página. Ou é o rugby, ou é o basquetebol, ou é o atletismo, ou é, às vezes até o golfe. Há coisas que, digamos, que são completamente diferentes. Se olharmos para a imprensa de outros países, não é tão acentuada como esta do L'Équipe em França, mas há também, digamos, que é uma grande tendência para dar um olhar por todas as modalidades. Em Portugal, não, em Portugal é o futebol e apenas o futebol. Tanto mais que, considerando-se não amadoras, muitas modalidades, como o hóquei em patins, o basquetebol e por aí fora, o atletismo, a verdade é que as pessoas não viram muito os olhares para repararem o que é que por ali se passa. É o futebol, onde se centram as atenções. E a verdade é que a gente olha para os jornais e vê primeiras páginas todos os dias, dos jornais portugueses, primeiras páginas todos os dias, futebol, 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 futebol. E isso, naturalmente, que contribui para esta enorme massificação que hoje se registra em todo o país. Se me pergunta se eu acho bem, tenho que ir atrás da onda, mas acho que de facto se podia diversificar um pouco, mas também entendo que no dia em que os jornais em Portugal deixarem de pôr futebol, futebol, futebol nas primeiras páginas, passarão a vender muito menos do que o pouco que já vendem nesta altura. Em relação ainda à forma como o jornalismo desportivo foi evoluindo, muitas vezes o desporto era olhado pelas outras editorias nas redações como um departamento com características especiais, sendo que isso ainda é assim, ou seja, o futebol tem uma lógica própria dentro do jornalismo, há um jornalismo desportivo e depois há um jornalismo político, económico, etc. Há diferenças acentuadas ou não sempre? Não, eu acho que há um jornalismo com características desportivas, com características diferentes do desporto. Porque eu recordo-me que, em relação ao jornalismo, nós, jornalistas, nunca tivemos, digamos que, um sindicato a apoiar-nos. Nós tivemos um CNID, que foi fundado ainda nos tempos em que, enfim, em que imperava
digamos que Marcelo Caetano e Salazar, foi criado o Clube Nacional da Imprensa Desportiva, que ainda existe hoje, felizmente, mas que era, de facto, o único meio de um jornalista dizer eu sou jornalista do desporto e mostrar esse documento. Clube Nacional da Imprensa Desportiva, que era o CNID. De resto, o jornalista nunca teve acesso ao sindicato dos jornalistas. Depois as coisas alteraram-se e passou a ser diferente. E realmente há aqui uma diferença entre o jornalismo desportivo e o outro jornalismo, por razões que, enfim, que se foram consubstanciando ao longo dos tempos. Começou a haver uma atenção muito forte para o jornalismo. Isso também teve uma grande influência. Tivemos grandes nomes no jornalismo desportivo. Vítor Santos, Alfredo Farinha, Carlos Pinhão, Homero Serpa, Fernando Cruz dos Santos, imensa gente no jornalismo, grandes nomes do jornalismo, que, digamos, que atraíram para o jornalismo e para o desporto e para o jornalismo desportivo, digamos, as grandes atenções. Porque, às vezes, quando se liam coisas que tinham a ver com os jogos, liam sobre peças literárias intensíssimas e de grande qualidade. E isso deu também essa grande vantagem ao jornalismo desportivo. Mas eu hoje sinto que realmente, muito embora continue a haver nas redações uma separação entre a redação, o setor do desporto e o setor da informação geral, mas eu creio que já não há essa, digamos que já não há essa falta de atração de uns pelos outros, isto é, pelo contrário, há ali uma interligação que é evidente e que é notória e que se sente todos os dias. Ou seja, não há um estatuto diferenciado dentro da classe entre... Não há um estatuto diferente. Agora, como é evidente, o jornalismo desportivo, sobretudo o escrito, sentiu uma grande influência e muito impactante por parte, sobretudo, da internet. A internet veio trazer largos prejuízos ao jornalismo desportivo, porque hoje as coisas do jornalismo desportivo, do Jornal da Manhã, leem-se hoje na internet e, portanto, isso tira, de facto, alguma vantagem e a verdade é que os jornais não estão, digamos que nos seus tempos áureos de venderem 100 e tal mil exemplares por dia, mas digamos, a títulos muito mais reduzidos. Uhum. Tendo passado por períodos tão diferenciados de evolução do jornalismo, quer em termos sociais, tecnológicos, políticos, que dificuldades é que foi sentindo ou que facilidades é que conseguiu alcançar nessa transição? Porque uma coisa é o jornalismo que se fazia nos anos 60, nos anos 70, 80, 90, o que se faz atualmente, não só porque apareceu a internet, porque como é que foi esta adaptação, quer tecnológica, quer do ponto de vista até da formação, não é? Pois, nem sempre é fácil. Os mais novos têm à sua disposição aparelhos que eu, por exemplo, não controlo, que eu não sou capaz de controlar, porque não sou desse tempo, porque me senti confortável na situação em que me encontrava, se calhar às vezes um pouco também por preguiça, outras vezes se calhar também por falta de capacidade, mas a verdade é que os mais novos ganharam-nos um avanço extraordinário em relação àquilo que eram os nossos meios antigamente. Portanto, essa evolução foi-se sentindo. E foi também melhorando, digamos, foi melhorando, porque hoje nós temos aí jovens a fazer excelente jornalismo, não só na área desportiva, mas também na área da informação geral, fazendo jornalismo que se calhar noutros tempos e noutras alturas não teriam tido a possibilidade de o fazer porque os acessos lhes estavam vedados. Portanto, houve também essa grande abertura e essa grande possibilidade de haver realmente outras formas de encarar e de fazer o jornalismo. E depois, naturalmente, o receptor do jornalismo também hoje é diferente. Hoje, enquanto que antigamente as pessoas, por exemplo, na província, eu falo pela minha terra, enquanto na província se liam todos os dias jornais, as pessoas esperavam avidamente pela chegada da caminhonete às 5 da tarde que trazia os jornais. Hoje isso já não acontece, isso hoje desapareceu. E hoje, se formos ao interior, pouco se vê em jornais, porque realmente esta transformação que houve nos mídias deu origem a que realmente também na sociedade se desse uma transformação enorme e contribuísse para a situação que temos nesta altura. E esta pressão do tempo, esta urgência de dar a notícia com rapidez, como é que avalia esta realidade? Que impacto é que ela tem? Ainda hoje isso é muito importante, porque dar uma notícia em primeira mão é sempre muito impactante, não há dúvida. E às vezes eu até ouço e vejo ser utilizada esta expressão com alguma vulgaridade ou que lhe tira alguma força. Dar uma notícia em primeira mão é realmente importante, desde que ela corresponda, como é evidente, à realidade, porque às vezes dão-se notícias em primeira mão que não têm rigorosamente nada a ver com a realidade. Mas era uma força muito grande. Eu lembro-me, por exemplo, que foi uma força enorme da nossa bola branca na Renascença quando dávamos notícias em primeira mão. E dávamos porquê?
porque a nossa informação tornou-se muito credível. E a partir de determinada altura nós já não tínhamos necessidade de procurar as fontes. As fontes vinham ter connosco, porque sabiam que nós dávamos as notícias corretamente, que as dávamos bem e respeitando aquilo que nos era transmitido e respeitando a verdade. E, portanto, isso dava origem às tais notícias em primeira mão, que eram muito impactantes e que eram sempre aguardadas e que eram sempre, enfim, e ouvidas com uma enorme ansiedade. E isso tem, de facto, um interesse primordial, desde que não seja vulgarizado, desde que não se torne corriqueiro e, sobretudo, desde que não se fuja à verdade. O António Ribeiro Cristóvão fez alguma vez algum curso de formação, de atualização? Sentiu alguma vez necessidade de uma formação específica em alguma área? Não, nunca fiz, sinceramente nunca fiz. A minha formação foi a experiência de vida que eu fui obtendo através das redações por onde passei e onde trabalhei. E sobretudo com aqueles mais antigos que estavam à minha frente e com os quais eu aprendi muito. Nesse tempo nós olhávamos para as pessoas mais velhas que estavam à nossa frente quase como figuras sagradas. Eram as pessoas que poderiam transmitir-nos, digamos, os seus conhecimentos e dar-nos também a nós, digamos que um conhecimento que certamente nos tornaria muito mais vastos na sua apreciação. Lembro-me que eu olhava para as pessoas, eu olhava para o Artur Agostinho, olhava para o Amadeu José de Freitas, olhava para estas pessoas todas com quem trabalhei na RTP, com uma certa religiosidade. Eram figuras míticas que eu tinha à minha frente. Hoje não acontece, infelizmente, muito isso. Hoje eu creio que os mais antigos começam a ser pessoas que ou estão a mais, ou são uns empecilhos, ou já cá não deviam estar, ou já têm idade para estar em casa. Antigamente nós nunca pensámos assim. Eu, quando olhava para as pessoas mais velhas que eu, sentia-as sempre como uma fonte de onde eu pudesse ir beber grandes conhecimentos e grandes ensinamentos que me seriam muito úteis para a vida. E acabaram por ser. E foram esses os meus cursos de formação. Também nunca tive a oportunidade de o fazer. Também não havia nessa altura também, e nesse tempo, essa possibilidade. Nunca tive essa oportunidade de fazer um curso de formação, mas sinto que tive, na minha experiência e no meu contacto com as pessoas, sobretudo com aquelas que estavam à minha frente, sabiam mais que eu, a minha grande fonte de informação. Como é que olha para os jovens que hoje chegam à secção de desporto, não é? E que a maior parte deles tem formação específica na área, tem formação universitária. Vê diferenças na forma como os jovens hoje em dia chegam às redações, melhor preparados, pior? Qual é a sua visão? Vejo uma grande diferença. Hoje, realmente, a preparação nas universidades é, digamos que, uma grande ferramenta para que os jornalistas se façam muito mais rapidamente na profissão, se progridam mais rapidamente. Já trazem outras fontes, outras bagagens, outros conhecimentos e, portanto, isso dá-lhes a possibilidade de enfrentarem as dificuldades que têm a seguir, digamos que de forma mais atenuada. Claro que as dificuldades são grandes, porque hoje, digamos que os locais são poucos. Há muito mais oferta do que procura. E, portanto, há mais oferta de emprego do que procura de emprego por parte, sobretudo, das grandes empresas. E, portanto, eles têm muitas dificuldades. Mas noto que há realmente uma grande diferença, para melhor, e ainda bem, entre aqueles que saem das universidades, que vêm das universidades e que vão depois para a escola da vida, já com essa bagagem que é importante e que certamente lhes será muito útil pela vida fora. Da percepção que foi tendo também ao longo destes tempos, considera que o jornalismo é uma profissão bem reconhecida, bem remunerada? Como é que sente que atualmente está? Nem sempre. O jornalismo foi visto muitas vezes como um inimigo. Pelos políticos, sobretudo, o jornalista era visto como um inimigo. E, portanto, sobre eles lançava-se, se possível, o mau olhado. Portanto, as empresas tinham algum cuidado nos jornalistas que admitiam, nas pessoas que tinham, digamos que, nas suas redações, à frente dos seus meios. E houve sempre uma grande dificuldade. O jornalista era mal visto e, naturalmente, também não era bem remunerado. Um jornalista foi sempre remunerado, enfim, digamos que na base da média daquilo aquilo que era pago aos jornalistas de outra dimensão. Portanto, não acho que o jornalismo tenha sido sempre bem pago. Claro, é evidente, há alguns jornalistas que são bem pagos, hoje já se paga melhor aos jornalistas, mas ainda assim eu creio que há, nesse aspecto, também ainda um grande caminho a percorrer. Tinha uma pergunta para fazer e agora varreu-se.
Perguntar o seguinte: a carreira do António Ribeiro Cristóvão é essencialmente feita na rádio, Na rádio. mas também há, a partir de determinada altura, a passagem para a televisão. Para a televisão. Quando é que se dá essa passagem? Como é que foi essa experiência e de que maneira é que ela hoje também continua? Essa passagem para a televisão deu-se em 1982. Portanto, 2 anos depois de termos fundado o Departamento de Desporto na Rádio Renascença. E porquê? Porque a Renascença, em determinada altura, teve a fazer a cobertura dos seus noticiários da manhã, em regime de colaboração, o Zé Eduardo Muniz e o Adriano Cerqueira, que tinham saído de diretor e diretor adjunto, respectivamente, de informação da RTP. E, portanto, estavam na Renascença. E começámos a ter ali um contacto, todos, eu e eles. Começámos a conhecer-nos, eles começaram a conhecer-me, começaram a ver o meu serviço, e a verdade é que quando eles, em 1982, regressaram à RTP, com os mesmos cargos, de diretor e diretor adjunto de informação, um dia chamam-me, o José Eduardo Muniz e o Adriano Cerqueira chamam-me para me fazer um desafio. E o desafio consistia em eu ir para a RTP, Lumiar, nessa altura ainda no Lumiar, ir para a RTP para fazer parte do setor de desporto, com lugar de chefia no setor de desporto, mas deixar a Renascença. E foi aí que a corda partiu. Eu disse-lhes, sim senhor, eu gostava até de experimentar a RTP, muito embora nunca tenha feito a televisão, mas não deixo a Renascença. Tenho para com a Renascença um sentimento de gratidão que nessa altura ainda era muitíssimo mais forte e, portanto, eu não deixo a Renascença por coisa nenhuma. E pronto, depois chegámos ali a um acordo. Ao fim de vários dias conversámos e chegámos então à conclusão de que eu iria como colaborador. E foi como colaborador que eu estive na RTP 11, 12 anos. Estive sempre como colaborador. Mudei do Lumiar para a 5 de outubro e depois saí. Mas foi aí que eu entrei, foi em 1982. Comecei por fazer um programa ao sábado à tarde, que era o Troféu, tinha 4 horas. Eu nunca tinha feito televisão. Fiz uma experiência lá nas câmaras à quarta-feira e no sábado estava a fazer em direto um programa de 4 horas, que foi uma coisa que, enfim, que nunca mais me esqueci, que me custou imenso, mas creio que até acabou por correr menos mal. Essa experiência com as câmaras foi dada, foi uma formação de alguma maneira dada por alguém de lá de dentro? Sim, na RTP foi, mas foi uma formação de 3 dias, quarta, quinta e sexta. Nunca tinha feito nada. E era dada por quem? Era dado por pessoas de lá de dentro, câmaras, pessoas responsáveis pelas câmaras, que me diziam põe-te assim, põe-te assado, põe-te daquela maneira, põe-te da outra, e pessoas que me diziam como é que o ritmo é que eu devia ler, que não era o mesmo da rádio, aquelas coisadas todas. E pronto, então estive 4 semanas, um mês, a fazer o Troféu. Ao fim de um mês, passei para o Domingo Desportivo. Tinha feito um trabalho que eles consideraram aceitável, e passaram para aquele que era o grande programa de desporto nessa altura na RTP, que era o Domingo Desportivo, que era um programa transmitido aos domingos à noite, tinha imagens de todos os jogos do campeonato da jornada desse domingo e que era visto por toda a gente em todo o país. E era, não tenho nenhumas dúvidas em o afirmar, porque eu sabia, era o programa mais desejado pelos profissionais da RTP. Toda a gente gostaria de fazer o Domingo Desportivo. Calhou-me a mim, pronto, e filo durante muito tempo. E acho que não fiz assim tão mal quanto isso. O António Ribeiro Cristóvão era o editor do programa, portanto era quem decidia exatamente quais eram os conteúdos, quem é que editava as imagens. Nós tínhamos uma equipa enorme a fazer tudo isso, porque era preciso muita gente. Porquê? Porque naquela altura aqui era tudo em bobinos. E era em bobinos de 2 faces. Uma bobina com a imagem, outra bobina com o som. E aquilo tinha que ser tudo ali junto para não haver falhas. E, portanto, havia muita gente a trabalhar para o Domingo Desportivo. As pessoas que iam fazer reportagens, traziam as peças, que as faziam e que as montavam. E depois eu fazia os pivôs, fazia a apresentação daquilo, traçava o plano para as entrevistas que fazia em estúdio e praticamente todos os domingos tínhamos 1 ou 2 entrevistas em estúdio e foi assim que eu fiz durante muitos anos o Domingo Desportivo, que é um programa que faz orgulhosamente parte do meu currículo e com o qual eu tenho uma enorme satisfação em ter participado durante muito tempo. Depois saí da RTP, enfim, era inevitável que tivesse saído, as coisas correram menos bem na parte final desse tempo em que eu lá estive. Quando é que saiu? Quando é que se dá a saída? Saí em 80, depois eu entrei em 82, portanto saí em 94, mais ou menos. 94. Foi quando foi o aparecimento já tinha aparecido a SIC,
já tinham aparecido as televisões privadas, mas pronto, mas depois saí naturalmente e algum tempo depois fui convidado para começar a participar na SIC, nos comentários do desporto. E pronto, e lá me mantenho até hoje, na SIC Notícias. Como é que avalia o jornalismo desportivo que se faz hoje? Eu sei que isto é uma pergunta um bocadinho de algibeira e genérica, mas como é que olha para a forma como hoje em dia são feitas determinadas escolhas do ponto de vista editorial e para a forma como determinados assuntos são tratados, como o desporto em geral é tratado nos diferentes meios de comunicação? Pois, hoje há uma tendência muito grande para se optar por aquilo que é mais sensacional. Muito embora não fugindo à verdade, nem fugindo ao rigor, mas que seja mais sensacional. Há as declarações bombásticas de A, B ou de C, das guerrilhas que se de repente instalaram aqui ou além. Portanto, hoje dá-se muita importância a esse jornalismo. E creio que, pronto, que ele tem clientes, tem muita gente que é cliente. E, portanto, há de facto, digamos que esses aspectos que são interessantes e são importantes, mas que não escapam a nenhuma das redações. Todas as redações hoje vão exatamente atrás disso, daquilo que é suscetível de colher mais audiências e de colher mais interesse. E, portanto, não há muita forma de fugir a isto, e eu creio que isto não se processa apenas num ou noutro órgão de informação, mas é comum a praticamente todos eles. Os limites que havia de noticiar aspectos da vida pessoal dos atletas, isto é, notou alguma diferença entre o que é que poderia ser notícia quando o Eusébio jogava ou atualmente o que se faz com a vida privada dos jogadores? Portanto, notou que o fazer notícias da vida privada atualmente e nos anos 70 tem os mesmos limites ou mudou muito? Não, as coisas são diferentes por uma razão, do meu ponto de vista, fundamental. Na altura, nós tínhamos uma relação de maior proximidade com os agentes do jogo, com os jogadores, com os dirigentes. Eu tinha uma relação fantástica com uma grande parte dos jogadores, sobretudo os jogadores dos grandes clubes, é bom fazer essa distinção, e com os dirigentes dos grandes clubes. Tinha uma excelente relação. E, portanto, a nossa proximidade dava aso a sabermos coisas, mas muitas vezes, ou quase sempre, com a obrigação de reserva. Eu conhecia os filhos dos jogadores, as mulheres dos jogadores, porque antigamente as mulheres dos jogadores iam, sobretudo nas viagens ao estrangeiro, iam sempre. E, portanto, nós tínhamos ali, digamos que, uma relação muito intensa e muito de grande proximidade com essas pessoas. Hoje, como isso está tudo proibido, hoje ninguém pode falar com ninguém, hoje os clubes são, digamos que, são cadeias onde os jogadores estão presos e não podem dizer nem fazer nada. Hoje procura chegar-se lá por outros meios. Procura-se saber da vida privada de cada um. Eu antigamente sabia, por exemplo, como era a vida privada do Eusébio, sabia perfeitamente, mas a Flora não tinha nada que saber. E, portanto, mas ela saberia se eu tivesse dito algumas vezes como as coisas se passavam. E, portanto, havia realmente essa proximidade que nos dava a possibilidade de sabermos mais coisas, mas também criava em nós o espírito de responsabilidade de nos mantermos, enfim, ligados às pessoas. Eu nunca tive, digamos, uma inimizade com um jogador ou com um dirigente por essa razão, que teria, se me tivessem dito uma coisa qualquer e que eu tivesse dado a conhecer publicamente, naturalmente que a relação aí acabava. E nunca tive. E hoje isso acontece com frequência. Mas hoje eu não conheço nenhum jogador. Eu hoje nunca falei com nenhum destes jogadores jovens que estão aí a atuar, exceto às vezes quando um ou outro vai à SIC ou a qualquer sítio. Mas é muito raro isso acontecer. Mas antigamente eu falava e conhecia os jogadores todos, conhecia as famílias, conhecia os filhos, conhecia as mulheres. Hoje nada se conhece e, portanto, hoje, como isso é proibido, hoje há ali uma reserva muito grande, procura-se furar de qualquer maneira. E então esta rapaziada nova, estes jornalistas jovens, novos, que querem fazer vida e querem mostrar serviço, procuram, às vezes, com alguma precipitação, ir, digamos que, a locais da informação que a nós não nos estavam vedados, mas eram sagrados. Como é que vê o papel dos assessores hoje em dia, dos assessores dos clubes? Como é que Isso foi o pior mal que entrou nos clubes. Foram os diretores de comunicação, porque são normalmente mentirosos, procuram atingir e ferir as pessoas, e a mim já me o fizeram muitas vezes. Procuram atingir as pessoas, procuram denegrir o profissionalismo e a idoneidade das pessoas, sem respeito por nada nem por ninguém, e esse foi um dos piores males que entraram nos clubes desportivos. Foram os diretores de comunicação, que naturalmente são
guardas armados dos presidentes e de outros dirigentes, que não dos jogadores, mas sim dos dirigentes, sim. E, portanto, é uma nova realidade com a qual nos defrontamos e com a qual temos, como é evidente, conviver. Portanto, sente como um entrave, não é? Sim, claramente como um entrave. Claramente como um entrave. Eu já fui objeto das maiores bandidices e das maiores calúnias de diretores de informação de clubes de futebol e de seus agentes. E pior ainda, agora ainda com isso agravado, porque agora todos os 3 clubes mais importantes têm canais de televisão e servem-se destes canais de televisão muitas vezes para agredir pessoas. Eu já fui agredido muitas vezes, sobretudo num canal de televisão de um clube. E pronto. Mas tenho que conviver com isso, tenho que me sujeitar a isso. Como é que olha para esta deslocação frequente entre aquilo que é o jornalismo e as outras profissões da área da comunicação? Porque alguns desses assessores ou algumas das pessoas que são jornalistas. São jornalistas ou foram. Pois, ou foram jornalistas. É o pior que pode acontecer ao jornalismo. É, de facto, uma pessoa sair do jornalismo para se dedicar a essa área onde não pode ser designada por jornalista. Não considero, de forma nenhuma, uma pessoa que deriva para um departamento de comunicação de um clube de futebol, não o considero de forma nenhuma jornalista. É um informador. Antigamente também havia os informadores, como nós sabemos. Antes do 25 de Abril havia os informadores também. Eram informadores de outra área, mas eram informadores. Hoje, os informadores estão na comunicação social de alguns clubes, em Portugal, particularmente dos mais importantes. Uma das acusações que por vezes faz é da excessiva proximidade do poder político ao desporto e, em particular, ao futebol. Claro. Isso é um fenómeno que perpassa sempre, várias décadas. Sempre. Não é? Como é que sentiu, o que é que foi mudando ao longo dos tempos, se é que foi mudando alguma coisa nesse aspecto? 8 dias antes do 25 de Abril, Marcelo Caetano era freneticamente aplaudido no estádio Alvalade, em Lisboa. 8 dias depois, teve que fugir num carro de combate, porque senão era assassinado ali assim, ou era morto ali em Lisboa. Há, de facto, essa promiscuidade que se acentua desde esses tempos, porque o futebol, sobretudo, mas o desporto de uma forma geral, foi sempre um excelente veículo para a promoção de alguns políticos. Os políticos apareciam, agora já menos, porque isso começou a ser desmascarado, mas apareciam com uma frequência inusitada nas bancadas, nos camarotes dos estádios de futebol, dizendo-se que orgulhosamente presentes ali e dizendo dos seus amores aos clubes. E isso, naturalmente, depois fazia-os tornar dependentes de muitas coisas que tinham a ver com a atividade dos clubes. Os clubes tinham na mão muitos políticos. Hoje já não será assim tanto, mas tinham na mão muitos políticos e fizeram aquilo que nós todos sabemos que se fez em Portugal, nos clubes, e que os levaram, os clubes, à degradação em que se encontram nesta altura. Considera que se faz suficiente investigação jornalística na área do desporto? Não se faz tanta quanto isso, quanto deveria ser feita, mas ainda se faz alguma. Mas não se faz assim tanta informação quanto a investigação quanto isso. Porque as coisas, de um modo geral, vêm cair às mãos, vêm parar às mãos e, portanto, às vezes não é necessária muita investigação. Mas ainda é feita muita e boa investigação no jornalismo desportivo em Portugal. Recuando aqui um bocadinho uma pergunta que há pouco queria fazer, deu conta aqui de que fundou o Departamento de Desporto na Renascença. Recorda-se se havia mulheres na equipa? Não havia mulheres na equipa. Aliás, a primeira senhora a fazer um relato de futebol em Portugal foi uma senhora muito antes do 25 de Abril, e isso foi promovido pelo Artur Agostinho. Mas foi, infelizmente, digamos que um exemplo que não resultou. Quem era, sabe o nome? Não me lembro do nome. Lembro de, em Angola, a ter ouvido fazer, ter tentado fazer um relato de futebol. Lembro-me de a ter ouvido através da emissora nacional. Mas não me lembro do nome da senhora. Mas foi uma experiência que não frutificou. Agora apareceram muitas mulheres na área do desporto a fazer jornalismo e algumas com muita qualidade, e hoje também isso acontece. E no Departamento de Desporto da Renascença, há alguma? Quando é que entrou? Qual foi a primeira vez que houve uma mulher a fazer desporto? Não, no Departamento de Desporto da Renascença só houve mulheres a secretariar o departamento. De resto, na área do jornalismo, não. Nunca houve. Como é que explica isso, uma vez que há tantas mulheres hoje em dia no jornalismo, não é? As redações cada vez são mais femininas. Como é que explica isso? Uma falta de interesse das mulheres? Porque em rádio, uma resistência? Porque em rádio o jornalista normalmente faz também relatos de futebol. É uma das suas tarefas, é fazer relatos de futebol.
e por isso mesmo as senhoras nunca foram para a área do jornalismo desportivo, exatamente talvez por não haver, digamos que essa intenção de as colocar a fazer relatos de futebol. E, portanto, não sendo assim, as suas tarefas estavam claramente diminuídas. Portanto, não optámos por não... na Renascença, pelo menos, aconteceu isso. Também nunca tivemos, digamos, propostas de senhoras que quisessem, ou de raparigas que quisessem ir para o departamento de desporto. Mas a verdade é que havia, de facto, essa separação que tinha a ver com os relatos de futebol e para as quais elas não eram, se calhar, muito recomendadas. Acho que é tudo.